E aí, pessoal, Marlon Gonçalves por aqui. Eu trouxe hoje especialmente o meu pai. Meu pai escreve as coisinhas dele lá, lê bastante, estuda bastante. Então eu falei, pai, vamos lá fazer um vídeo e tal. Foi difícil trazer o homem, muito difícil. Mas, graças a Deus ele está aqui e vai fazer um vídeo com a gente aqui. Dizendo, lendo o que ele escreve aí, né, pai? O que você escreveu nesse bilhete aí, pai? Quando que é isso aí? Tem data? Isso aqui foi de 97. 1997. Vamos lá. Vamos lá, pai. O valor do homem. O valor do homem, vamos lá. Homens importantes não são apenas os ministros, deputados, doutores e diretores de grandes firmas. São importantes todos aqueles que se esforçam com amor para realizar o seu trabalho. Não importa se você é marceneiro, motorista ou padeiro. Se o seu trabalho der alegria a muita gente, você também é uma pessoa importante. O verdadeiro valor do homem não está no seu nome, na sua fortuna ou na sua posição. Está na quantidade de benefício que ele ofereceu à família, às pessoas e ao mundo. Deus é amor, mas o seu amor só se realiza através do homem. Para que Deus possa mostrar o seu amor, revelar sua beleza, realizar a paz e pôr em prática a verdade, não há outro meio senão entregar essa tarefa ao homem. Aqui está o significado da existência do ser humano. Por isso, nós devemos, em todas as oportunidades, pôr em prática o amor de Deus. Boa, pai. E aí, você leu algum livro para falar isso aí, para escrever isso aí? Bom, eu costumo ler os livros da Seixonoye, né? E aí E de lá eu extraio o conteúdo. Essas maravilhas. Legal. E aquele do trabalho, pai, quando se aposentou? Tá aí? Como me aposentei? Aquele que você escreveu sobre quando se aposentou e tal. Ah, tá aqui, peraí. Vamos aproveitar o homem aqui, que foi difícil trazer, mas tá aqui fazendo vídeo com a gente. Expondo o que de conhecimento que você fez. Tá aqui, ó. Qual que é esse título aí, pai? É trabalhar para o próximo. Trabalhar para o próximo, vamos lá. Eu, como aposentado, quero e devo trabalhar em benefício dos outros, já que até agora só trabalhei para mim. Estou atualmente exercendo algumas atividades que estão no meu alcance na Associação de Sapopemba. Isso foi em 97. Quando se leva uma vida vazia, sem fazer nenhum trabalho e sem ser útil a ninguém, a pessoa passa a guardar no seu subconsciente uma espécie de humilhação, de vergonha e sensação de culpa. A pessoa fica deprimida diante de qualquer acontecimento e vai perdendo a saúde. Portanto, qualquer trabalho, por mais simples que seja, se está ligado a Deus, se tem como finalidade ajudar a família ou qualquer outra pessoa, enquanto você estiver fazendo esse serviço, vai sentir mais alegria e razão de viver. A força que você precisa para trabalhar é dada por Deus na hora certa. Boa, pai. Isso foi em 97. Foi em 97. O que você sentiu? Você falou, tô aposentado, tem que fazer... tinha que fazer alguma coisa, né? É como agora, não estou fazendo nada também. Mas o que você encontrou nos livros, pai? O que os livros fizeram com você? Que transformaram? Como que foi essa transformação? Me ensinaram a viver, né? A descobrir algo que eu desconhecia. Então, por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade, que a verdade vai te libertar. Mas não é libertar da prisão, mas libertar do conhecimento, da ignorância, para você ter um conhecimento, aí você fica mais preciso, mais consciente e com mais liberdade. Isso independe de religião, né, pai? A Seixonoye é uma religião, sim. Mas independe de religião. Independe, é para todo mundo. Sim. A pessoa que quer aprender a viver, ele tem que ter esse conhecimento. E existe como fazer isso nos livros, né, pai? Nos aprendimentos, aprendizados que a gente tem que fazer. Porque Deus já fez a vida do homem boa.
é que ele se perdeu no caminho. Agora ele tem que descobrir de volta o caminho que ele se perdeu e voltar para trás. Aí ele vai encontrar de onde ele saiu. É o voltar para o ventre. É, mais ou menos esse que Jesus disse. Terás que nascer de novo. Mas não nascer do ventre, mas nascer do conhecimento. Sim. A gente tem que aprender sempre coisas novas, né, pai? Coisas novas, abrir a mente para não ficar fechado para as coisas. A gente tem que, primeiramente, querer aprender. Primeiro a gente tem que aprender a aprender. Depois é que você vai pôr em prática. Mas se você aprende e não põe em prática, também não adianta nada. Não adianta nada Não. uma moeda de ouro no fundo do mar. É igual, ali tem uma torneira, você está com sede, mas você não vai lá beber, não adianta nada saber. Boa. Boa. A torneira não vai adiantar nada. A torneira não vai te trazendo em você se você não for lá beber. Exatamente. Então, a ação é importante, né, pai? Porque por isso se fala oração. Quer dizer, falar e fazer. Orar e pôr em ação. Ação, oração, verdade. Falar e pôr em ação. A ação é tão importante, ou mais importante, são os dois, né, pai? São. É a teoria e a prática. Certo. E as meninas lá que estavam atrasadas para ir para a escola? Ah, sim. Tinha duas meninas no Japão, isso eu aprendi na Seishonrei. Tinha duas meninas que iam para a escola. E no caminho, tocou o sinal que ia fechar os portões da escola. E uma delas saiu correndo, e a outra ficou orando. Aquela que saiu correndo, o porteiro viu ela correndo e esperou ela um pouco. Depois olhou para lá, para cá, não viu mais ninguém, fechou o portão. Então isso prova que orar é muito bom, mas tem que agir. Moral da história. A ação, né, pai? Esse é um mundo esse é um mundo físico, ele precisa de ação. Tem que ação. Se não tem ação, não tem reação. É igual aquela brincadeira também que o cara fala, pô, pedi tanto para Deus para me ajudar e... Mas se ele não se ajuda, porque Deus está dentro dele, quer dizer, é ele que tem que fazer Deus trabalhar. E Deus fala, eu mandei o João lá te ajudar, mandei o Pedro, mandei... Mas você não quis. Você não quis, exatamente. Ele não entendeu, né? Entendeu que Deus não age diretamente. Alguém vai fazer o serviço por ele. Sempre vai haver pessoas vindo, acontecimentos, desafios, né, pai? Sim. Esse é o que faz a pessoa aprender a viver, os desafios, as dificuldades. Não fuja da dificuldade. A dificuldade é que vai evoluir você. Vai afiar. Vai fazer com que você aprenda a ter vitórias. Para afiar um machado precisa desbastar. Precisa ter um desgaste. Sim, um desgaste. Um sacrifício. Tem que ter atrito. Atrito. E nesse atrito é que vai melhorar. E a gente procura fugir disso, né, pai? A gente procura fugir. Porque o atrito faz sofrimento, né? O atrito gera sofrimento. Mas se não sofrer, não aprende. Não aprende. Então, se é para sofrer algum sacrifício, vamos logo enfrentar, né, pai? Claro. O fracasso não é para matar, é para ensinar. Se é para você, vamos supor, a gente tem medo, vamos dar um exemplo aqui, de fazer a primeira palestra, vai? Sim. A primeira palestra pode ser que seja a pior palestra que você vai fazer. Mas se você não fizer logo a pior palestra, a melhor não vai vir nunca. Porque é que nem ir daqui na Praça da Sé. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar lá. Então é importante o primeiro passo. Mesmo que não dê certo, deu tudo errado, tal, mas você volta atrás e dá outra vez o passo. Tem que aceitar as coisas um pouco, né, pai? A gente tem que ter vontade de aprender. Se não tiver vontade, não adianta. Né, hoje a gente estava falando agora há pouco, né? Se a pessoa não vier procurar, não adianta você ir lá falar. Não adianta você levar o emprego para ele se ele não quiser trabalhar. Se ele não quiser trabalhar, boa. E aí, desse que nós estávamos falando, do trabalho aí. Qual que é mesmo? Perdi o fio da meada agora. O emprego? Você pode orar bastante para arrumar emprego, mas se você não for lá,
ninguém vai te atender. O que você, pai, o que para você mudou nos livros? Vamos falar dos livros, nem da religião, dos livros mesmo. Me abriu mais a mente, né? Eu tinha a mente fechada. Tudo para mim estava O que é errado. a mente fechada para nós, pai? É não aceitar. Acha que sabe? Acha que sabe muito, não aceita o que os outros falam, porque pensa que sabe mais do que ele e tal. Isso aí eu já sei. Eu já sei e tal. E ao contrário, quanto mais você souber, mais você tem que aprender. E outra, pai, é aquilo, né? Que, enfim, aqui nós estamos falando na internet, quem acredita em Deus, ou Sim. cada um tem uma... Mas Deus é uma espécie de abrir caminho para a pessoa acreditar. Sim. Porque já que ele não acredita nele, tem que acreditar em algo. Ok. E esse algo é Deus. Então, aí fala assim, a gente pede para Deus e tal, e a gente não entende que vem as oportunidades pra gente. O cara vem mostrar um livro para você, você fala, eu quero saber de livro. Não é e assim, dentro pai? daquele livro é que você vai aprender. Poderia te salvar, te salvar assim, te salvar desse sofrimento que você está causando agora, Sim. nesse momento. O conhecimento é falta de o sofrimento é falta de conhecimento. Porque se você tem um conhecimento, você não vai sofrer porque você tem saída. Você tem conhecimento para sair daquilo. Sim, exatamente. Tem musculatura para lidar com aquilo. Tem força para sair. Agora, se você se entregar, aí aquilo fica mais difícil. Sim. É igual quando a gente está com medo de uma assombração. Quanto mais medo você tem, mais a assombração fica grande. Que nem você falava, não, vamos lá ver cadê esse fantasma. Vamos lá ver essa assombração, você vai ver que não era nada disso. Exatamente. E aí, esse é o medo, que você vai lá e enfrenta o medo. Você enfrentando. O medo tem que ser conselheiro, né, pai? Não pode ser um carcereiro. O medo é necessário para a pessoa não arriscar muito. Não pular de uma ponte. Mas também não pode ter muito medo, porque muito medo também mata. Sim. Então, o medo tem que ser equilibrado. O medo te freia. O medo segura para você também não enfrentar tudo. Também não enfrentar até coisas que não se deve. Mas também se deve ter coragem para enfrentar as coisas que você sabe que vai dar certo. Existe aquele lado do sacrifício. Vamos lá enfrentar, vamos ver. Sim. Para aprender a tocar violão, vai doer os dedos, pai. Vai ter calo nos dedos, vai ter um sacrifício. Então, numa corrida, onde tem 10 pessoas, vai chegar primeiro aquele que treinou mais. Aquele que enfrentou mais. Exatamente. Não é por sorte que vou chegar primeiro que os outros. Eu vou chegar primeiro porque eu treinei mais do que os outros. Sim. E acreditei mais em mim. O cara que chegou primeiro, que pegou a medalha de ouro, ele é merecedor, porque ele se preparou mais. Se preparou mais. E teve mais confiança em si. Sim. Porque o cara que tirou a prata, ou tirou o bronze, ou nem tirou nada, tem que falar, o ano que vem eu vou fazer o triplo. Porque aquele que tirou a ouro também pensou o ano passado. Sim, boa, exatamente. O ano retrasado, né? Boa, pai. Então, aí voltando nos livros. E aí você... O que te levou a falar, puta, preciso fazer alguma coisa, né? Eu tô... tá ruim aqui, o que eu preciso... porque a gente foi sabe que a pessoa sofre muito. Então o sofrimento faz você procurar alguma coisa para se safar daquilo. Okay. Quando você está se afogando, até um barbante se agarra. Então eu me agarrei em algo que nem se fosse um barbante para me salvar. Verdade. E com isso esse barbante me salvou, que foi conhecer algo que eu desconhecia. Você falou... É ter forças, quer dizer, você tem essa força, mas precisa despertar ela. Todo mundo tem essa força, não é só eu. Todos têm força, só que precisa despertar. O que é despertar? É acreditar de que você tem força para fazer. Exatamente. Você tem... A única coisa, pai, que ninguém pode impedir você é de aprender. Claro. E isso é a chave, é o segredo. Você aprendendo mais coisas, pai, você se liberta. Tem mais liberdade. Você cria musculatura para lidar melhor com as coisas. Então, porque todo mundo tem força, tem conhecimento, tem sabedoria, tem amor, tem tudo. Mas só que ele não desperta isso. Fica lá dentro. É igual um ouro.
guardado numa caixa. A moeda de ouro no fundo do mar. Então não adianta, você tem que estar para fora para usar. Se não usar, não adianta. Então a sua força tem que ser usada, senão ela não sai para fora. Você tem que descobrir isso. Descobrir e pôr ela para fora. Aí você está se aproveitando daquilo que você tem. E você estava se sentindo apertado lá e tal. Sofria muito, era doente, qualquer coisa sofria, qualquer coisa estava doente, ia no médico e tal. Então eu fui descobrindo que eu não precisava nada disso. Eu mesmo resolvia meus problemas. Não precisa falar para o outro resolver. Se ele resolve, eu também resolvo. Se o médico sabe o que eu tenho, eu também sei. Então foi aí que eu comecei a descobrir que eu era tão importante quanto qualquer outra pessoa. Ô pai, e quando foi isso que você despertou mesmo? Despertou, falou, peraí, eu posso fazer, eu posso mais. Quando as pessoas começaram a dizer que Deus estava dentro de mim, então eu pensei, se Deus é tão grande assim, se está dentro de mim, então eu tenho que pôr ele para fora. Tem que manifestar tem poder. Essa força, essa sabedoria, tem que manifestar. Não adianta estar guardada. Você confiou mais. Confiei mais em mim. Foi essa confiança que fez eu enfrentar. E aí você foi buscar mais dessa água. Fui. Dessa fonte. Foi procurando, lendo. Lendo livros. Perguntando. Livros. Perguntando. Tinha livro que eu não entendia nada, encostava ele, pegava outro. Até que um dia eu ia pegar aquele que eu não entendia e comecei a entender. Porque eu também comecei a ler livros, né, pai? Você trouxe essa filosofia para dentro de casa, mas a gente tem o péssimo hábito de não prestar atenção, né, pai? Em casa, não liga, meu pai tá falando as coisas dele lá, ninguém dá. Depois, agora, recentemente, há 5 anos atrás, que a gente vai... Pai, putz... Eu tô lendo aqui agora, tô aprendendo os negócios. Você falou, tá vendo? Então. Olha aí. Que bom. E aí os livros, você foi buscar mais dessa água, dessa fonte, foi buscando, foi lendo mais. E aí, eu li, me falaram, você tem que ler, Marlon, pelo menos 10 vezes o mesmo livro. Sim, é melhor. Diferente. Você é outra pessoa. Descobre outra coisa. Ok. E descobre mesmo, pai. Porque você passa por cima, porque está lendo rápido. Aí você volta 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Aí você tá mastigando o livro. Aí você está nutrindo. Tá compreendendo. Aí está entendendo o que o livro quer dizer. Porque ler, para quem não tem o hábito de ler, que nem você no começo, você lia o livro, o que dava? Sono, dor no olho, o olho arde. O corpo não quer fazer aquilo. Um livro, para o cara escrever, leva anos. Você quer ler em 5 minutos? E o corpo não quer ler, pai, porque não tem o hábito. Aí não aprende. Não aprende. E muito menos põe em ação, porque não sabe. Aí que tá o chave, pai. Você vai ler a primeira vez, você vai falar, pronto, li, já tô salvo. Cadê minha salvação? Então, não acontece nada porque você não aprendeu nada. Não fez nada. E muito menos pôs em ação. Exatamente. Aí o cara fala, você leu? Eu tenho um amigo que ele fala assim, ó. Você leu o livro tal? Li. Ué, cadê? Cadê a sua felicidade? Cadê a sua prosperidade? Por quê? Você está perguntando isso? Ué, porque se você leu aquele livro, você deveria estar próspero. Você deveria estar feliz. Então ele quis dizer o seguinte, ali dentro daquele livro tem um conteúdo para você. Só que você não fez. Não praticou, pai. E às vezes também nem entendeu. Nem entendeu. Por isso, das 10 vezes, ler o livro. Sim. Tem livro, né, pai? Que é para ler a vida inteira. Sim, de cabeceira. Pode deitar, dormir, vai ler. Você tem um livro que você lê, pai, todo dia? Tem sempre, a Sutra Sagrada. Todo dia. Todo dia eu estou lendo lá. Todo dia lendo isso aí, eu ainda não aprendi, que dirá o outro que não Exatamente, não lê nada. Pai, exatamente. Aquela frase de quanto mais aprendo, mais descubro que não sei nada. Então, quando a pessoa descobre que ele não sabe nada, aí ele está começando a gatinhar para aprender. Exatamente. E é isso mesmo, pai. A gente bate esse papo, né, pai? Você fala, caramba, de qualquer forma você
falando isso, né, pai, lá dentro de casa, plantou aquela sementinha e eu fui descobrir isso. Né, nunca é tarde, né, pai? Mas Claro. nós estamos aqui. Claro. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. A fruta tem o seu tempo, o arroz, o feijão, tudo isso tem o seu tempo. Se escolher antes, não vai servir para nada. É um mundo de gestação, né, pai? Então, tem o tempo certo. E as pessoas têm o hábito de querer plantar semente e no outro dia Já querer colher. cavar para ver se Para ver se aconteceu. já nasceu alguma coisa. Aí mata a semente de novo. Sim. Porque ela estava querendo crescer e você matou ela. Então, pai, e aí você foi descobrindo mais coisas e aquela vontade de passar isso para frente, pai? Passar para as pessoas e as pessoas ainda não estão naquele nível, não quer te escutar. Como é que aí é isso? foi o que eu fiquei mais em silêncio, porque eu percebi que as pessoas não iam entender. É que nem Jesus, quando estava para morrer na cruz, todo mundo, ué, você não disse que veio para salvar nós, você não está salvando nem você. Aí o que ele disse? Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que falam. Então Isso é um nível elevadíssimo, né, pai? Sim, não é para qualquer um. Por isso que eu até perdoo as pessoas, porque não é fácil de entender. Mas é o seguinte, né, pai? Hoje a ignorância é uma opção, né? Porque tem tanta... É muita coisa para a gente aprender. Pai, hoje em dia, com a internet, você não liga para a internet, mas você foi buscar. Hoje em dia na internet, você vê uma aula de qualquer coisa que você quiser. E as pessoas não têm preguiça de ver, pai. Elas querem ver o jornal, enfim, Jornal Nacional. Elas querem ver aquilo que traz notícia má. A gente tem que ver notícias boas. O que as notícias, o que entra no nosso 5 sentidos faz com a gente, pai? O nosso consciente, ele fica absorvendo, olhando o que está acontecendo. E ele absorve aquilo. Se for tudo ruim, aquilo se transforma... Ele absorve e faz verdade. E joga para o inconsciente. E o inconsciente acredita naquilo que o consciente falou e acaba sentindo aquilo que estão falando. Sim. Agora, se você entrar num ouvido e sair no outro, não entra na sua vida. Senão aquilo vai fazer parte da sua vida, aquela notícia ruim. Daqui para frente, você tem que fazer o quê? Ver coisas boas. Sim. Sair fora mas eu não Não, vou... você pode até estar no meio, mas transcender. Mas é difícil, né, É pai? difícil transcender, difícil. mas dá para você transcender. Dá. Você pode estar no meio da cadeia e estar subiando. Sim. Está no meio do inferno e fazendo coisa boa. Esse nível é bem elevado, é um nível de mestre. Então, mas dá para fazer. O ideal é tirar do Jornal Nacional, ver no começo é bom evitar. Sabe, pai? É clichê falar, você tem que ler livros. Mas é a verdade, pai. Não tem onde escapar disso aí. Fala pra um cara assim, que nem eu. Você tem que ler livro, Marlon. Eu ia dar risada. Eu ia falar, putz, não tem outra coisa pra você falar, não? Mas hoje em dia eu sei que é verdade, pai. É verdade. E não tem onde escapar disso aí, pai. Você tem que aprender a viver. Aprender a viver. Sofrimento é próprio de quem não sabe viver. Sim. Porque quando a pessoa aprende a viver, ele não sofre mais. Não porque não existe o sofrimento. É que ele se aparta. O sofrimento vem nele, mas não entra. Porque a cabeça dele está melhor. Sim. Não penetra nele mais. Ele sabe lidar com aquilo. Sabe lidar, tem a saída, né? Sim. Tendo saída, você não se preocupa. Agora é ruim quando você fala, não tenho saída. Aí você fica com medo. Mas se tem saída, você tem conhecimento para ter saída, você não precisa ter medo. Sempre vai haver saída, né, pai? Sempre tem saída. Se não não tem saída dos lados, tem saída para cima. Então pronto. Todo jeito tem saída. O fundo do poço é o melhor lugar para pegar impulso. O cara fala... porque lá você já desacreditou de tudo. Caiu o máximo. Lá ou vai ou racha. Sim. Não tem mais escolha. Ou vai ou racha. E nessa hora que você tem que falar, então bora, vamos aprender uma outra coisa, então, porque o que eu sei até agora
Não deu. Então, eu preciso aprender uma outra coisa. Quem está indo bem? Quem está indo bem, eu vou... Né, Vamos pai? copiar. Vamos copiar. Você quer ser rico? Vai copiar o Silvio Santos. Sim. Você quer ser um sábio? Vai procurar os livros. Sim. Então você escolhe o que você acha melhor e põe em prática. Eu tenho um amigo que ele falou assim, ó. Eu tenho duas pessoas com quem eu quero ser e quem eu não quero ser. Então, quem eu quero ser, eu copio tudo que aquele cara faz. Então, Tudo que ele faz, eu copio. E esse que eu não quero fazer, tudo que ele faz, eu faço ao contrário. Então, e ele tem razão, pai. Tem razão, porque é que nem você falou. Eu vou copiar quem tá indo mal ou quem tá indo bem? A gente vai atrás do mal, do quem tá indo mal, quer ir lá ver, quer ficar com dó, quer falar... Não, vamos lá ajudar. Tá. Se a gente não tá bem, pai, a gente não consegue ajudar. não, você tem que primeiro ajudar você, pode depois ajudar o outro. Primeiro você tem que se ajudar. Você tem que estar apto para ajudar os outros. Se você não tem nada, como você vai ajudar o outro? Então você tem que primeiro ter alguma coisa. Ah, eu não tenho tempo pra... Se você não tem dinheiro, tem um sorriso. Se você não tem um sorriso, tem um abraço. Um elogio. Tem um elogio. Tudo isso daí ajuda mais do que dinheiro. Sim. Porque o dinheiro o cara vicia nele e no outro dia quer de novo. Agora, o conhecimento, o cara se salvou, não precisa de mais ninguém. Muito bom, pai. E é isso, pai. É muito bom ter você aqui. A gente tem muita conversa pra falar aqui uma semana, né, pai? Esse caderninho, mostra esse caderninho aí. Tem muita coisa escrita aí. A gente vai fazer vários vídeos, vários outros conteúdos aí que o meu pai tem bastante. Tem. Certo, pessoal? E eu vou soltando esses vídeos aí do meu pai. Eu estou muito feliz de estar ele aqui. Eu entendi o que o meu pai queria falar naquela época. Pra gente... que a gente tem o que precisa já dentro da gente. A gente tem o poder, sim, tem poder. A gente tem energia, a gente precisa saber disso e pôr em prática. Pôr em prática. A gente já tem tudo dentro da gente. Só que não põe para fora. Não pondo para fora, não sai. E como que a gente vai fazer, vai saber disso, pai? Lendo, aprendendo, Claro. certo? Como que eu faço para tocar violão? Como é que você faz para tocar violão? Você tem que aprender, praticar desde o início, né, pai? Começar pequenininho. Se a pessoa lê na Bíblia, Deus fez o homem feliz e eu estou infeliz, então eu tenho que descobrir por quê. Sim, tem que descobrir por Aí quê. você vai descobrir por quê que você está infeliz, aí você vai ser feliz. Sim, descobrir, pai. Então, porque você já sabe que Deus te fez feliz, mas você é infeliz, então você tem que descobrir por que eu sou infeliz se eu nasci feliz. Pai, é um trabalho individual isso. As Claro. pessoas querem que você traz para mim. É. Eu quero que o outro me salva, eu quero que me apegar no Não, outro. a salvação é individual. Cada um tem que salvar a si próprio. É individual, tem que ter essa consciência, pai, Claro. que o meu problema sou eu. Eu vou resolver. Ajudar uma pessoa não é dar o que ele quer, o que ele precisa, mas é dar conhecimento para ele não precisar de mais ninguém. Sim. Falar, ó, comigo, deu certo, eu estou bem. Então, Você pode fazer isso também. e você pode ficar rico também. Pai, todo mundo... Porque a riqueza está em não gastar. Você tendo conhecimento já gasta menos. O conhecimento, pai, é o maior valor, Sim. é a maior fortuna Que você pode levar e deixar para os outros. e deixar para os outros. Conhecimento. Conhecimento, o que é? Livros. Queira você ou não, acha ruim, acha bom. É porque o livro significa que você está absorvendo experiência de outras pessoas mais sábias. O brasileiro, pai, não tem o hábito de ler. Então, por isso não aprende. Por isso que não aprende. Por isso que sofre. Por isso que sofre. Por isso que a gente vê tanta briga na rua, neguinho brigando, né? É não porque sei o um quê. pensa que é mais que o outro e tal. Aliás, eu sou ao contrário. Eu quero ser o mais pequeno de todos, que é para não haver briga comigo. Isso é um entendimento, né, pai? Claro. Opa, o sábio é aquele que está mais quieto. Aquele que está falando Tá muito, ouvindo. É o que está ouvindo, está absorvendo.
Esse é o sábio. O que está falando muito, talvez ele gostaria de ser sábio. Boa, pai. Boa. Tem muito conteúdo, pai. Temos muito conteúdo para trazer pro povo, pra galera. Nós estamos aqui há meia hora já. Vixe. Meu pai já foi difícil trazer ele. Tem muito conteúdo aqui nesse caderninho aí, que a gente vai fazer outros vídeos. Agora meu pai já também se familiarizou aqui com o equipamento. E você vai fazer outra palestra aqui, pai, pra gente. Tá bom? Pode ser? Você claro. aguenta, não? Claro, eu tenho que fazer algo a favor de alguém. Porque tem muita gente que não sabe o que eu sei. Então, isso eu estou devendo para essas pessoas, porque eu sei por que não doar. Tem que doar aos outros aquilo que você tem. Ô pai, com quantos anos você está? Eu estou com 83. 83 anos, pai. Você... Como é que tá a sua disposição? Tá ótimo. O que isso é para você, pai? O que mata o homem não é a doença, não é a desgraça, né? O que mata o homem é o medo. Se ele não tiver medo, ele enfrenta qualquer coisa, ele vence. Mas o medo faz com que ele não enfrente. E para a gente perder esse medo, precisa ter conhecimento de que você vence. Se você está com medo de vencer, então o medo vence você. Então, volto a dizer, você tem que pegar, copiar alguém que está indo do jeito que você quer ser. Claro. O que esse cara está fazendo? Você pode ver que ele está aprendendo mais coisas, pai. Que ele aprendeu mais coisas. Ele está interessado em aprender mais. Ele está aprendendo mais coisas. A primeira coisa que se aprende é aprender. Tem que se aprender a aprender. Sim. Se você não sabe aprender, então não vai adiantar nada. Exatamente. Isso é muito... esses níveis, pai, que é difícil. Então tem aprender e apreender. Apreender significa segurar. E aprender significa saber. Tem o pai, quem mais... Eu vejo por mim mesmo. Por mim. E tem um estudo que fala, que diz que se você sabe só as mesmas coisas de 20 dias atrás, você está com um mindset fixo, está parado ali, não está crescendo. Está perdendo tempo. Se você está lendo, aprendendo coisas mais constantemente, mais constantemente, você cresce, pai. A gente cresce mais do que os outros, porque os outros não lê, não se preocupam, fica para trás. Então, se você sabe as mesmas coisas de 20 dias atrás, tá ruim, precisa aprender mais coisas. E para aprender mais coisas, pai, gasta mais energia. Nesse gasta de energia, as pessoas param. Ah, não quero. Então, mas a energia precisa ser gasta para poder repor. Energia é que nem ar. Quanto mais respira, mais precisa de ar. Então, energia é necessário jogar para fora para poder pegar de volta. É um círculo, né? Nós temos que aprender, pai. Aprender em todo momento. Tem que ter vontade de aprender. E se é uma coisa, isso é um ensinamento que deu certo para alguém, pega... Claro que vai dar certo para mim, porque Deus fez todo mundo igual. Ninguém é mais bonitinho que ninguém. Ninguém é mais sábio que ninguém. Todo mundo é sábio, mas precisou se esforçar para chegar lá. Não tem dom. Tem... As falas de dom. Para mim não existe dom. O que existe é vontade de querer ser alguma coisa. Sim, para mim também não tem dom. Não existe dom. Tem que querer ser alguma coisa. Obviamente que não adianta você ter dom e não praticar, aí não vai resolver nada. Sim. Obviamente que um anão não pode ser um jogador de basquete, né? Aí sai fora. Mas assim, você praticando mais daquilo do que outras pessoas, você vai ficar melhor naquilo que as outras pessoas. Claro. Porque você está praticando. Ação, pai. Ação. Ação gera reação. E a reação é aquilo que você está precisando. A ação de colocar na minha mente que eu sou dono do meu destino,
que eu sou filho de Deus, que eu tenho capacidade. Eu tenho que exercer isso todos os dias, Pai. O nosso subconsciente precisa saber que nós somos isso. Porque a gente só manda para ele que eu sou pobre, que eu sou miserável, que eu sou doente. Então ele está achando que o meu corpo é aquele lá. Agora tem que mandar algo que levante esse astral para que o meu corpo se levante também. Exatamente, Pai. Pai, muito obrigado por você estar aqui hoje. Nós vamos fazer mais, tá bom? Nós estamos ao vivo aqui. Eu nem falei com a galera aqui para não te interromper aí. Mas eu gravei mais conteúdos aqui que eu vou soltando aos poucos aí pra galera. Tá bom, Pai? Tá. Obrigado. Dá um tchau pro pessoal aí que tá te assistindo aí. E a gente volta numa outra oportunidade, tá bom? Tá bom. Fica com Deus todo mundo aí. E é isso, hein, gente? Vamos aprender coisas mais. Aprender mais pra ser mais. Tchau!